Episódio 126, de frente com Moraes. Hoje o episódio ainda é de frente com Moraes, mas está um pouquinho diferente. Vou entrevistar o Dr. Moraes, ele está do outro lado da mesa. Ele que tem escritório de advocacia há mais de 10 anos. Eu sou suspeita a falar, mas é uma das pessoas mais inteligentes e dedicadas e resilientes que eu já conheci na minha vida. Tenho grande admiração enquanto esposo, enquanto empresário. E podemos começar? Podemos. Então já vou para a primeira pergunta. Doutor Moraes, se você puder nos contar quem que é o Moraes, mas sem falar que é advogado. Dizer quem que é o Moraes, mas sem falar que é advogado. Advogato, tu falou assim de propósito? Falei. Primeiro, aqui deixar registrado o, o meu agradecimento pelas palavras. E ouvindo isso, só cresce a nossa responsabilidade, enquanto pai, enquanto marido, enquanto pessoa, né, que tem como objetivo servir a ti. Quando tu diz pessoa que admiro, pessoa resiliente, empresário, um advogado com mais de 10 anos, isso nos faz pensar na responsabilidade que a gente tem, faz crescer a nossa responsabilidade. Obrigada pelas palavras, tá? A gente fica lisonjeado com isso e reitero, só faz aumentar o nosso compromisso. Eu ouso dizer que o Moraes, ele é uma pessoa que, desde que começou a trabalhar, usou o seguinte discurso: eu, cara, eu quero poder fazer o que o meu empregador faz, que é gerar trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Meu sonho sempre foi isso, de alguma maneira gerar trabalho em qualquer coisa que eu fizesse, ou sendo professor, ou sendo advogado, seja o que for, eu sempre quis gerar trabalho. Porque quando a pessoa ela gera trabalho, ela dá a oportunidade para outras pessoas poderem gerar mais trabalho. E daí não tem como quem tem dinheiro, quem faz dinheiro, fazer coisas, às vezes, ilícitas. Porque só quem passou por dificuldade, só quem realmente esteve lá no fundo do poço sabe quanta loucura se faz pela ausência dele. Então, esse é o Moraes no primeiro momento. Aquele que sempre sonhou em empreender. Sempre. Trabalhar para gerar mais trabalho para as pessoas. Para as pessoas terem cada vez mais independência. E depois, e digo que até recentemente isso, eu descobri que existe algo muito maior do que isso. E esse é o Moraes do segundo momento da vida dele. Aquele Moraes que entendeu que melhor do que se empreender, melhor do que ajudar pessoas, é a gente fazer alguém feliz. É a gente ter uma família. Então, o Moraes de hoje é um Moraes que se sustenta em dois grandes pilares, que é o trabalho para transformar o mundo cada dia num lugar melhor através do trabalho, através do esforço, através da dedicação, e o Moraes que cuida da família, o Moraes que tem um objetivo que é realmente cuidar, amar, proteger, se dedicar firmemente, né, nesse propósito, empreender e cuidar da família. Esse é o Moraes. Que linda, muito linda a tua resposta. Moraes, e tu é a pessoa mais alto astral que eu já conheci na minha vida. Agora essa é uma pergunta de curiosidade mesmo. Como que tu faz pra, no teu dia a dia, na tua vida pessoal, não deixar essa peteca cair? Curiosamente, ontem aconteceu algo bem interessante, né? Sempre que acontece alguma treta bem, tipo, coisa tensa, né? O Sim. pessoal me chama. Mas eu percebo que o pessoal tem muita sensibilidade, né? Tem que
acontecer algo muito forte, algo que assim, vocês não dão jeito, né? E daí vocês me chamam. E ontem foi uma dessas. Chegou uma pessoa na recepção de um dos nossos escritórios, e essa pessoa, ela estava alcoolizada, bêbada, era um cara bem alto, de quase 2 metros de altura, e estava falando um pouco alto, né? Bem nervoso, inquieto. E eu fui na recepção e vi que a pessoa estava assim e pensei, será que eu resolvo? Não, vou deixar o pessoal resolver, né? E daí fui lá pra minha sala. Fiquei lá, bem bonitinho, fazendo minhas coisas daqui a pouco. A gente tem câmera em todos os escritórios, né? Moraes, tem uma situação aqui delicada, a gente não consegue resolver, tem como resolver? Daí eu fui lá, chamei a pessoa pra conversar, e depois de uns minutos a pessoa saiu caminhando. E a pessoa que trabalha na recepção falou assim, cara, como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu mandou ele embora assim, do nada? Otimismo. Todo o homem de sucesso é otimista. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que eu alcancei todas as coisas que eu tenho, mas que eu tô no caminho de alcançar todas aquelas que eu almejo. E que eu sei que tudo é no tempo de Deus, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aonde eu quero chegar aqui? E daí que, com muito cuidado, digo isso, né? Todo homem de sucesso é um homem que é alto astral. Digo com muita humildade que eu tô no caminho do sucesso. Mas faz uma reflexão. Tu já viu o dono da van ficar reclamando por aí? Tu já viu o Almir, que é o dono da Susana Santos, ficar reclamando por aí? A dona Luísa ficar reclamando, questionando em política? Eu não vê, cara. Quem tem sucesso, sucesso realmente, tem bom astral. Não quer dizer que eles têm problemas? Galera, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. A questão é aonde a gente gasta a nossa energia. A gente gasta na solução ou a gente gasta no problemão. Se tu é uma pessoa autoastral, tu vê a solução e vê um propósito naquele acontecimento para que se vá para um outro nível e aquilo não aconteça mais, ou se acontecer, a gente resolver de uma maneira melhor do que a gente resolveu naquela vez ali. Então a resposta para essa pergunta é cuidando do pensamento. O que é cuidar do pensamento? É quando acontecer alguma coisa, tu fechar o olho e pensar, cara, isso aqui serve para um aprendizado e eu vou aprender, bora pra cima. Vamos lá, vamos resolver. Então, pelo que tu fala, para alcançar o sucesso, tem que alcançar primeiro algo que vem de dentro. Com certeza. Porque tu fala de a gente não reclamar, certo? Então a gente tem que estar bem com a gente mesmo para depois alcançar as outras coisas. Talvez essas pessoas de sucesso que tu citou seja por isso, né? Mas com certeza, tanto é verdade que, olha só que interessante. É porque é uma coisa muito inconsciente, né? Primeiro, algo acontece no teu pensamento que tu não tem controle. Tu não tem controle do teu pensamento, ele é muito inconsciente. Só que ele é o resultado de muita coisa que tu fez, que se acumulou. Então, tudo que tu faz de uma maneira repetida e tudo que tu fala de uma maneira repetida vai acontecer. Então, se a pessoa dizer que não tem grana, 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 vai criar uma pilha de informação que vai dominar o inconsciente e que vai fazer vir para o coração, onde explode a emoção. E depois isso vai se transformar em realidade. Então, olha só, é muito legal e eu vejo muito sentido nisso. E isso é o que funciona, é a nossa cabeça, ela funciona dessa maneira. Né? O empilhamento de pensamentos. Eles vão, de alguma maneira, quando tu passar por uma situação parecida, acelerar o teu coração. E daí, quando acelera o teu coração, simplesmente a coisa acontece de uma maneira imediata. E isso é contigo, com a Vitória, é comigo, é com todo mundo. Tudo que tu alimenta te domina.
e te domina porque tu não controla, porque é muito forte, o coração começa a bater. E daí depois simplesmente tu faz. Será que não é porque então o inconsciente domina o consciente e nos guia? E a Exatamente nossa isso. cabeça não entende o que que é realidade e o que não é. Então, logo, o teu inconsciente, se ficar afirmando, vai armazenar aquela informação. E o teu consciente, sempre que toda atitude que tu fizer vai ser guiada, voltada para aquilo que aquele estoque que tá de memórias dentro do inconsciente, E exatamente isso. né? Por isso, a gente tem um nome pra isso, a gente chama de gatilho. A pergunta é, qual gatilho tu quer puxar? Tu quer puxar o gatilho do sucesso ou tu quer puxar o gatilho do fracasso? Tu quer puxar o gatilho de empreender e mudar a vida das pessoas ou tu quer puxar o gatilho de que o governo não presta, de que eu ganho pouco, de que o patrão só quer explorar, de que... Qual gatilho? Só que esse gatilho tu não controla, é o teu coração que está dominado pelo que tu falou com o empilhamento de informações lá no teu pensamento. Loucura, né? Mas é muito legal. Uhum. E isso acontece. Isso acontece. Certo, agora vamos voltar lá, falando um pouco da tua história. Tu comentou sobre duas fases, certo? Qual foi a fase da tua vida que tu sente que te transformou enquanto homem? Boa pergunta. Presumo que foi algum momento difícil, e se tiver um momento difícil aí, também conta o que que tu aprendeu com ele. Perfeito. Boa pergunta. Normalmente o homem cresce quando ele tá quase lá no fundo do poço. Quando ele perdeu quase tudo, quando ele realmente está num desfiladeiro. Mas alguns têm a sorte de entenderem uma coisa muito legal. Quando é o momento de abrir um novo negócio? É o momento que o meu negócio está bom? Ou é o momento em que eu tô lá no fundo do poço e daí eu tenho uma ideia brilhante? Dizia antes que, via de regra, do fundo do poço nasce as ideias revolucionárias, né? E reitero o segundo momento aqui, que algumas pessoas têm a sorte de, quando estarem bem, aproveitarem aquele momento bom para iniciar um novo negócio. Então o cara tá se dando bem no negócio, tá tudo certinho, aquele é o momento para ele abrir um outro negócio, porque tá empolgado, tem grana, tá com energia alta. Ali é o momento de abrir um outro negócio, desde que tenha sustentabilidade financeira esse. A minha vida enquanto pessoa, eu olho dessa maneira. O momento que eu tava muito bem, mas muito bem mesmo, tá? Bem tranquilo, o trabalho tava legal, tava tudo muito, muito bom. E eu orei e pedi a Deus para que ele me guiasse, para que eu conseguisse viver algo novo e que eu não tinha vivido. E eu lembro que eu fui em um curso, uma imersão de 2 dias. E, cara, aí tava tudo certo, meu. Eu só queria fazer mais por mim, fazer mais para as pessoas. E lembro que naquela imersão, e aqui a importância, né? Num grupo, e aqui eu até faço um apelo, né? A jovens, a pessoas que querem realmente evoluir, para estarem próximo de pessoas que estão num outro nível. E daí, para estar lá, só tem uma maneira, tá? E essa é a realidade, não tem o que fazer. O primeiro é pagando. E o segundo é pagando também. Então, ontem, por exemplo, nós fomos num evento só de empresários em Balneário Camboriú, que a gente pagou para estar lá. Pagou para estar lá. Por que que a gente tem que pagar? Porque às vezes as pessoas que estão do teu lado, elas estão provavelmente no mesmo nível que tu ou num abaixo. Então, para te ter coisa nova, tu vai ter que pagar para ter essas coisas novas. Não tem outra maneira. Então, deixa a cerveja de lado, deixa alguma coisa de lado,
paga para ir para um outro nível, cara. Senão não tem como ir. Infelizmente, essa é a verdade. Tem que pagar para ter. Ah, eu vou ler. Show de bola. Tá na minha agenda ler todo dia. Mas não é o bastante. Tem que ter o olho no olho. Tem que respirar ideias novas. E naquele dia, no evento, que eu acho que eu paguei 3 mil para aquele evento lá. Ah, eu nem paguei, eu ganhei. Hã? Uma empresária, ela teve até aqui no podcast. Ela veio no podcast. Olha só que legal a história. Essa moça, ela veio aqui no podcast, a gente bateu um papo muito legal. Me esqueci o nome dela, tá? E depois do podcast, uma semana depois, ela me convidou para ir para um evento. O evento era 3 mil. Tinha até esquecido dela. Falou: Ô Moraes, não vai no evento? Eu, guria, até me esqueci. Mas tu vai? Eu acho que eu vou ir. Então faz o seguinte: eu vou te dar o meu ingresso. Ué, de graça? Sim, de graça, pode pegar. Mas por que de graça? Não, é que eu tenho um outro evento em São Paulo que eu não vou poder ir. E desde que eu já comprei o ingresso, eu não vou poder ir. Daí tu pode ir no meu lugar. Fui de graça no evento. E daí, cheguei lá nesse evento, 3 conto o ingresso lá. E daí tinha que pagar um pouco mais pra ir na área VIP. E daí aqui o detalhe. Vai no evento massa, paga pra ir na área VIP, cara. Por quê? Porque lá vai estar o palestrante, lá vai estar os caras que organizaram o evento, lá vai ter um cafezinho também pra encher a barriga durante o evento, vai ter uns frufru, mas então paga lá um VIP, cara. Vai lá. Até dar um spoiler aqui, a gente tá aí se organizando pra fazer um evento daqui a alguns meses, né, amor? Vai ser algo animal. Lá eu tive esse insight de que um homem realmente, e ali foi a virada de chave, um homem de verdade, cara, tem que ter uma esposa de verdade. Ali foi a grande virada na minha vida. A última, né? Antes dela eu tive outras, mas essa eu considero aquela que transformou o Moraes de antes para o Moraes de agora e o Moraes que ele vai para um outro nível. O que tu mudou a minha vida nesses meses que a gente tá junto é superior aos 40 anos de idade que eu tinha até o dia que eu e tu casamos. Então a resposta é essa. Então, A grande virada foi quando eu vi que realmente o que muda a vida de um homem é uma mulher de valor ao lado. E isso eu aprendi lá, num evento com homens de valor que todos eles eram casados, sem exceção. Mas não é casar com qualquer pessoa, é casar com a pessoa certa, depois de muita oração, depois de muito diálogo, depois de muita conversa. E realmente seguindo um passo a passo, né? Inclusive lá eu tenho o Instagram lá, Direito de Família, que eu oriento lá homens e até mulheres a como encontrar uma pessoa de valor. Tem um passo a passo, tem uma metodologia. Certeza absoluta que vai dar certo? Não. Agora, se não seguir o passo a passo, aí tem uma certeza de que provavelmente vai dar B.O. sim. Certo. Então, esse momento em que te transformou enquanto homem, ele não se deu a um momento difícil. Não, um momento E bom. tu consegue, então, contar pra gente um momento bem difícil que tu teve na tua vida e o que que tu aprendeu com ele? Boa pergunta. Quando eu tava no 3º para o 4º período de direito e eu não tava conseguindo dar jeito, guria. Eu rodava. Não vou contar quantas vezes eu rodei aqui na faculdade pra não ficar chato, né? Eu rodava e fazia a prova e não passava. Que raiva que me dava. E Você estudava à evento, noite e trabalhava durante o dia. sim, daí Tá. era uma rotina um pouco intensa, né? Como eu não consegui bolsa na faculdade, eu trabalhava sábado e domingo de garçom, daí de dia e sábado de dia de garçom, de noite e domingo de garçom. O pau torava, Então, mas trabalhava pagava de a segunda a faculdade. segunda. Segunda a segunda. Trabalhava de segunda a segunda. E, verdade, era por isso, né? Eu Por tava isso. tentando achar um momento que tu conseguia estudar, né? Mas tudo bem. Não, mas se tu conhecer as pessoas que trabalharam comigo, a primeira coisa que eu vou dizer, tu é o cara do papelzinho na máquina, né? Eu vivia com papel nas máquinas. Porque eu. Mas aí, indo pro momento, né? Mas a faculdade, depois eu criei metodologias, né? Para estudar e passar nas provas. Mas chegou um momento bem desafiador em que
não passava. Chegou a primeira apresentação da faculdade, eu não conseguia apresentar. Fiquei vermelho, amarelo, azul, cor de rosa. Eu não conseguia apresentar as desgraças do trabalho, amor. Não conseguia. Sabe quando tu fica... Tu quer falar e não sai a voz? Loucura. Não saía a voz. Sabe, tu já foi evangélica, né? Sabe quando as pessoas elas vão atrás da pessoa achando que ela vai desmaiar? Sabe? Sim. Eu acho que quando eu tava apresentando alguém ia lá atrás de mim, eu vou cuidar esse piá aqui, senão ele vai desmaiar, né? Me dá um treco, Não, né? tá tudo bem, Moraes? A professora perguntava. Não, professora, não tá. Quero sair daqui agora. Mas enfim, daí chegou um dia que eu fui conversar com uma Mas professora. consegui apresentar? Não, não. Daí Abandonou? abandonava, daí o pessoal me ajudava, né? Daí, porque olha só, a analogia que eu vou te contar. E daí depois não deixa eu esquecer disso que eu tô te que do momento difícil. Tu imagina o seguinte. Olha só, Vitória, que interessante essa história. Isso aqui eu vejo muito sentido nisso. Uma vez um corredor, ele foi participar de uma maratona e ele teve um parto tardio, né? Ele nasceu, demorou para nascer e daí ele ficou com algumas sequelas. Perna torta para dentro e meio torto, uma questão ali neural que o deixou deficiente. Mas ele queria participar de uma maratona e efetivamente foi participar da maratona. Chegou o dia da maratona, um dia bonito, era uma estrada de chão e depois uma estrada de asfalto. Começou a maratona, todo mundo saiu e ele saiu. E daqui a pouco caiu um tombo, machucou a perna. E continuou. Daqui a pouco caiu um segundo tombo, machucou outra perna. Começou meio que sangrar um pouco e as pessoas já se distanciaram dele um pouco. Mas ele ainda via e ele continuou. Daqui a pouco chegou no chão batido lá. Daqui a pouco caiu o terceiro tombo. E olhou pra frente e não viu mais ninguém. Só tava ele sozinho. Mas ele não desistiu. Continuou caminhando. Continuou caminhando. Daqui a pouco todo mundo terminou a prova. E ele continuou caminhando. E daí aconteceu um milagre. As pessoas que terminaram a prova foram lá correr com ele. 1, 2, 3, 10, 50. Praticamente todas as pessoas estavam correndo atrás dele. E ele terminou a prova. Quando as pessoas veem que tu tá competindo por ti e tu não tá competindo com as pessoas te ajudam. Agora, quando tu tá competindo com as pessoas só, provavelmente ajuda tu não vai ter. Então o insight aqui é: faz a tua corrida. Não precisa competir com ninguém, que as pessoas vão te ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu lá. Quando as pessoas viram que eu não estava competindo com ninguém, que eu só estava tentando e fazendo o possível pra... Eu só quero vencer eu mesmo, cara, por favor, me ajuda, Deus, eu só quero vencer eu, cara, não quero vencer ninguém. Isso eu vejo com clareza hoje. Por eu não estar competindo com ninguém, mas só eu estar querendo vencer, eu comecei a aproximar pessoas de mim que foram me impulsionando e me ajudando. Um aqui, um ali. Fica de boa, cara. A próxima dá certo. Mas sempre vai ter, e isso é natural na vida. E daí voltando para tua resposta. Teve um dia que eu fui pedir um conselho para uma professora. Ô, professora, cara, o que tu acha que eu devo fazer aqui? E a professora, muito sábia, disse assim: Moraes, seguinte, o que que acontece? Tem coisas que não são pra gente, cara. Por que que tu não muda de curso? Pediu pra mim mudar de curso, cara. Pediu pra mim mudar de curso. Pra mim desistir. E vai ter pessoas sábias, entre aspas, que vão dizer pra ti: desiste, 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 desiste. E daí, naquele momento, a gente separa os meninos dos adultos. Aí tu tem que decidir se tu persevera e realmente desiste da caminhada. E aquele dia o que eu fiz foi dizer:
Mas eu morro tentando. Mas eu não desisto, eu não desisto. E daí perseverei. E daí aconteceu o que aconteceu na história do corredor ali. As pessoas se juntaram a mim e deu tudo certo. Que bacana. E às vezes a própria pessoa que falou também que era pra desistir não é uma pessoa que não gosta de você. Às vezes, muito ao contrário. A pessoa, por gostar e ter um carinho pela outra pessoa, que pensa, cara, tá passando um perrengue, desiste, tenta outra coisa e tá tudo bem, né? Isto, Às vezes até um familiar também sim, pode ir, né? sim, e isso é mais comum, e olha só que interessante, isso via de regra vai vir de pessoas que têm um carinho por ti, porque elas não querem te ver passar perrengue. Teve uma outra situação assim também, quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu congregava na Assembleia de Deus, e daí um abençoado de um pastor uma vez fez como é que a gente chama quando a pessoa, um profeta fala alguma coisa? Muito entrega uma profecia, a É, revelação. e a revelação, profecia, é estranha. Sei que eu, piazinho lá, 17 anos, assim, tu vai ser um pregador. E eu? Tá falando comigo? Sim, tu! Tá brincando aí. E daí, depois, eu caminhei, daí eu acreditei na parada, né, cara? Segui nesse caminho aí de querer pregar, etc, etc. E fui tentando e não dava. A mesma coisa da escola já aconteceu lá na Sim. faculdade, lá na igreja, né? E daí um dia, um amigo meu, ele disse assim, cara, vai cantar um hino, meu. Pega a harpa, canta um corinho, tchê. E, na época, também não dei ouvidos, continuei. E daí fiz umas pregação lá e depois aconteceu o tal do desviar. Misericórdia, irmão. Não vigiou. Não vigiei. Mas tá bom, já tá nos caminhos de Deus novamente, tá tudo Sim, certo. sim, fomos na igreja domingo. É, tá tudo bem. Certo. O que representa sucesso pra você? Tá, o que representa sucesso? É bem, bem subjetivo essa pergunta, né? E Sim. ela vai levar em consideração as referências, né? Que a gente tem. Então, sucesso é a gente encontrar o equilíbrio entre algumas coisas, que vou te dizer, que é a nossa conexão com Deus, o cuidado da nossa saúde, nós termos o cuidado com a nossa família, a gente entender que o trabalho, ele é algo que a gente, e uma visão particular, né? O trabalho é algo que a gente vive para ele, né? E a gente não trabalha para viver, a gente vive para o trabalho. O trabalho, ele faz parte, é a essência do homem. E que encontrar um equilíbrio entre essas quatro partes aqui, com momentos, né, de lazer, que é diversão. Então, o sucesso para mim é encontrar o equilíbrio entre esses cinco grandes pilares, que é a fé, a saúde, a família, o trabalho e momentos de lazer e diversão. Então, encontrar esse equilíbrio aqui é o sucesso. Só que o que ocorre? Olha só que interessante. Para que tu tenha, para que tu tenha, em alguns momentos, para que tu tenha, em alguns momentos, impulsos em qualquer desses setores, então eu quero melhorar o resultado financeiro. Então tu tem que encontrar um desequilíbrio em todas as outras áreas, um desequilíbrio em todas as outras áreas, para ir atrás de mais capital. Eu quero me dedicar mais à família. Eu vou encontrar um desequilíbrio financeiro para ficar um pouco mais com a família. Então, a vida, o sucesso, ela é um sobe e desce. Porque em alguns momentos tu vai ter que fazer alguns esforços demasiados naquele ponto para que
tu encontre mais resultado efetivo naquela situação. Então, encontrar um equilíbrio durante a jornada, nessas 5 partes, mas entendendo que em alguns momentos tu vai ter que tirar um desequilíbrio. Agora a pergunta, cara, tá, então eu tenho que ter equilíbrio para ter sucesso na vida, como um todo, com Deus, com a família, com a saúde, com o trabalho, se divertindo. Então, como que tu tá dizendo que eu vou ter que encontrar um desequilíbrio em alguns momentos aqui? E aí vem uma palavra que eu gosto muito, que é combinados. Então, eu e tu já fizemos diversos combinados. Né? Perdi as contas de quantos combinados a gente já fez. Alguns não cumprimos, mas foi feito. Então, tem que ter combinados. Então, ó, amanhã, terça-feira, a gente vai num evento de empresários em Balneário Camboriú. A gente vai chegar em casa meia-noite. Só que, via de regra, a gente chega em casa às 10 horas. Então, não encontrou um desequilíbrio? A gente chegou meia-noite em casa, foi dormir às 1h pouca da manhã. E de amanhã, esplêndido. Só Deus Olha sabe aqui a treta. tremendo, né? Olha tremendo. Então, houve um desequilíbrio? Não houve. Mas houve um combinado. Então, o sucesso é isso. É a gente conseguir viver a jornada da vida respeitando esses 5 pilares e fazendo combinados para que haja um desequilíbrio para equilibrar a balança. Às vezes a balança financeira, às vezes a balança da fé, às vezes a balança de uma necessidade de diversão entre nós e nossos filhos, e aí vai. Então, sucesso é isso. É encontrar um equilíbrio, entendendo que vai haver necessariamente um desequilíbrio em algum momento. Certo. E agora, para finalizar essa parte das tuas perguntas mais voltada para tua vida pessoal, o que que, de uma maneira bem resumida, o que que o casamento tem te ensinado aí nos últimos meses da sua vida? O que que você mais aprendeu? Eu já tinha essa consciência antes de casar, mas isso ficou muito mais evidente, né, durante a nossa jornada a dois. Que a gente casa para fazer a outra pessoa feliz. A gente não casa para alguém nos fazer feliz. Então, esse é uma máxima, né? Todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo sabe, entre aspas, né? Alguns ainda casam para que alguém o faça feliz. E isso não existe. Tu casa para fazer alguém feliz, né? Então, esse é o primeiro passo. Formula a pergunta de novo? Só... O que que tu aprendeu? O que que eu aprendi? Ah, aprendi. Então, exatamente. O que que eu... Deixa eu anotar aqui para não esquecer às vezes. Aprendi. O que que eu aprendi? O que aprendi? O primeiro passo é esse. É ter mais clareza no sentido de que a gente casa para fazer alguém feliz. A gente não casa para que alguém nos faça, a gente casa para fazer. Então, os homens de plantão, as mulheres de plantão, tem que ter essa consciência. Ah, mas aquele desgraçado não lava a louça, mas não sei o que, não sei o que. Ah, aquela desgraçada. Cara, meu irmão, abraça o fight, meu. Isso aí é teu propósito de vida, fazer aquela doida feliz. Então, o que tu aprendeu nesses 6 meses foi fazer a doida feliz. Não, aqui eu tô falando com os meros mortais, eu sou imortal. Eu sou mortal. Mas veja só, esse é uma das... Eu já tinha consciência. Só que uma coisa é tu saber, outra coisa é tu fazer. É diferente. Na realidade, o bicho pega. Só falar mais uma coisa aqui também que acho muito legal, né? Que é... Nossa, isso aqui é muito poderoso. É a gente aprender a ouvir tudo. Todo mundo fala que tem que conversar, né? Não é? Sim. Sabe qual é o engraçado? É que todo mundo sabe o que tem que fazer, cara. Sim. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tipo, tu vai conversar com a pessoa sabe. Ela só não faz a porra acontecer, cara. Todo mundo sabe o que tem. Ah, tem que conversar. Daí a outra pessoa abre o bico. Ah, mas não é assim. Então, ouve a porra da pessoa, meu. Então, e aqui deixar uma observação, né? Quando eu digo todo mundo sabe o que é fazer, o que tem que fazer, é porque às vezes as minhas referências são pessoas de mais de 40 e poucos anos que eventualmente converso ali, que estão num círculo de amizade e fico dando desculpas. Agora, tem pessoas que não sabem realmente.
E daí aqui está um dos propósitos do escritório. Hoje as pessoas trabalham no escritório que tem entre 17 e 25, 26 anos. Essas pessoas que aqui estão no nosso círculo do dia a dia do trabalho, às vezes não sabem, daí a gente tem que ir lá e falar o óbvio. Tem para os jovens, os jovens não sabem. Todo mundo sabe, mas daqui eu estou usando de uma maneira genérica pessoas, na grande maioria do meu convívio, mais de 40 anos, né? Mas os jovens não sabem. O jovem não sabe que tem que casar para fazer outra pessoa feliz. Então tem que falar. Um jovem não sabe que tem que mais escutar do que falar. Daí a gente tem que falar. Pegar o liderado, às vezes até o líder e dizer, cara, tu tem que ouvir as pessoas e falar menos para as pessoas, tchê. Diálogo, amor. Nossa, é cada conversa que a gente tem. Nossa, é muito massa, né? É muito legal. Tipo, eu já perdi as contas de quantos diálogos não tão amistosos nós tivemos. Mas o quanto a gente saiu leve dessas conversas, né? Tipo, Sim, conversas difíceis. difíceis. Mas que eu, eu tenho um tique, né? Quando eu tô conversando com alguém e alguma coisa tensa, né? Se, por exemplo, tô conversando contigo. Ou tô conversando com alguém. Se eu tô conversando com alguém, se eu pego um objeto. Se eu tô conversando contigo e eu tô com a tua mão. Quando eu começo a ouvir alguém e eu quero falar alguma coisa, mas eu tô me segurando, eu aperto. Aham. Cara, e se não segurar minhas mãos, tipo, quebro. Se for não tão forte o que eu tô segurando, né? Já quebrei copo assim, de tão, não, o que que houve? É que eu tava segurando, onde não, bufetada. Dizia pro João lá. Então, me segurando. Já aconteceu algumas vezes contigo, né? Eu tô conversando e fico apertando, né? Quando eu tô Solta apertando. meu dedinho. Isso, quando eu tô apertando teu dedinho é porque eu tô querendo falar alguma coisa, mas não falo, ou apenas ouço. Então é muito sobre ouvir. Então, nas nossas conversas tem isso. Um ouve o outro. Então, uma das coisas mais legais que eu aprendi no casamento, que já tinha mais ou menos uma ideia, foi isso. É verdade que a gente tem que conversar, mas, sobretudo, que a gente tem que ouvir. Obrigada. Agora, falar da carreira, mas eu vou resumir aqui em duas perguntas. Como que nasceu a tua decisão em ser advogado? Boa pergunta. Olha só, sempre quis ser professor. Professor. Quem nunca quis ser professor, né? Acho que todo mundo quis ser professor um dia. Também quis ser professora? Não, Não! olha só, bem aleatório. Eu queria ser dentista. Mas, tipo, quando tava lá no prezinho, olhava a Sim, professora. era dentista que eu queria. Dentista, caraca, que da Tem hora. até umas fotos lá cheias Ah, de máscara e coisa na sim, cabeça. que legal. Mas grande parte das pessoas, né, tem essa figura de referência que é o professor, e daí tem aquela ideia, cara, eu quero ser professor, é tão legal, ó, tão bacana, né? E fui com essa ideia até os 16, 15 anos de idade, daí começaram a botar pilha. Ah, professor não ganha bem, ah, professor não fica rico. E daí aquilo lá foi meio que contaminando um pouco meus pensamentos. E daí tava bem na época do cinema em casa, que era no SBT, e na época da sessão da tarde, que era na Globo. E comecei a ver aqueles filmes hollywoodianos, né? Que o advogado era sempre o cara rico. Carrão, terno, maleta, rapaz, que loucura é essa, meu amigo? Bah! Mas eu não quero ser professor, não quero ser advogado, meu. Eu quero essa vida aí, ó. Essa vida eu quero. Sem perrengue, sabe de nada. Zartei uma advocacia, bem louco. Só que daí depois, claro, eu descobri que Deus, ele faz as coisas perfeitas, né? Descobri que um advogado, ele pode ser professor e hoje tenho realizado 2 sonhos. E diria que um terceiro, né? O melhor deles, que é te ter ao meu lado. Hum. E de tudo que tu já conquistou ao longo desses 10 anos aí de escritório e história que tu tem, o que mais te dá orgulho? Sem medo de errar, amor. A transformação
que a gente consegue fazer na vida das pessoas. Isso é muito legal. Por exemplo, hoje eu contrato para prestar serviço para o escritório advogados que trabalharam aqui no escritório. Olha só que massa, né? Uhum. Hoje, e dizia isso até para uma pessoa que trabalhou aqui no escritório, não vou falar nome por uma questão aí de sigilo, né? Mas eu lembro de uma pessoa que trabalhou aqui no escritório, em que quando, antes da contratação, várias pessoas disseram, cara, não contrata, não contrata, não contrata. E daí eu contratei porque eu via, eu sentia no meu coração que era uma pessoa que construiria algo extraordinário, só que tinha que ser dada a oportunidade. E a pessoa começou a trabalhar, foi se transformando. Amor, em 6, 7 meses era outra pessoa. Tinha mudado a forma de falar, tinha mudado a postura, tinha, cara, se transformado numa outra pessoa. Então essa transformação que a gente faz na vida das pessoas, trazendo para dentro do coração deles ou delas os valores do escritório Mulher de Advocacia, é algo que é por isso que a gente está aqui realmente, para dizer que cortesia importa, para dizer que a gente tem que ser ágil. Conta os valores do escritório. Vamos ver se tu lembra aí. Amor, a Cortesia, pergunta é pra você. cortesia, Agilidade. aê. Tem que falar na ordem? Não, não precisa. Daí eu coloco na ordem aqui. Compromisso? Sim. Calma. Eu te lembro a história que tu sempre conta, que a pessoa chega ali na porta, a gente tem que ser cortês, a gente tem que ser ágil. Estratégia. Não? Sim. E tá faltando um. Ah, transparência. Então é nessa ordem. Então, para aqueles que não conhecem o escritório, né, faço um convite, conhecer aqui a nossa sede. A gente tem aqui mais de 20 pessoas trabalhando e a gente tem um propósito. É formar empreendedores. Não queremos pessoas aqui que têm a mentalidade medíocre de pensar só nelas. Ou pense no todo, ou pense no todo. Todo mundo aqui vende. Da Bruna, que está lá na recepção, da Audrey, até o marketing, que é a Vitória. Todos vendem. Digo que se o assunto não for venda, o assunto está errado. Se o assunto não for venda, o assunto ele está errado nos bastidores. Só que para que isso aconteça, a gente tem que se sustentar em alguns valores, que acredito muito, que é ser cortês. O que é ser cortês? Cara, é sorrir, é ter uma postura aberta, é fazer pergunta aberta, mais ouvir do que falar. Ser ágil. Tem que ser ágil. O cliente não gosta de esperar. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Então a gente não pode deixar nosso cliente esperar também. Então, ser ágil com muita, mas muita transparência. Por quê? Porque às vezes não dá para atender o cliente na hora. Daí a gente é transparente, falar a verdade pro cliente. Cara, agora não dá realmente para atender, porque já tem um atendimento marcado. Mas se tu não se importar em esperar 2 horas, daqui a 2 horas eu posso te atender. Se quiser fazer alguma outra coisa, depois voltar, deixa teu número de telefone. Fala a verdade. E tudo bem. Se o cliente não querer entender, cara, tu fez tua parte. E com Deus tu tá em paz. Se tiver alguma outra pessoa para atender, tudo bem. Mas se realmente ser verdadeiro com o cliente. Mas claro, com estratégia. Por quê? Porque a gente pode chegar lá e dizer assim, não dá para te atender, João. Porque agora tá num atendimento ali, vai levar umas 2 horas.
que tu acha? Isso é a verdade. Agora dizer o seguinte, João, olha só, realmente... João, tu não quer um cafezinho antes? Quer um cafezinho? Quer um chazinho? João, tu já é cliente do escritório? Porque o... Ah, eu nem vi o teu cadastro. Posso ver? Tu perceba que teve aqui uma conversa, teve um cafezinho, teve um chazinho, daí depois disse, ô João, olha só. Hoje seria difícil aqui te atender hoje. Eu tava conversando ali com a pessoa que atende ali para essas ações que tu faz. Mas o que tu acha se a gente conseguisse um encaixe para ti daqui umas 2 horas agora de uma maneira excepcional? Iria te ajudar? O que tu acha? Ou pode ser no outro dia, o que tu pensa? O que tu precisaria mesmo? Se importa em contar a tua história? Então olha só que interessante. O que é isso? Gastou tempo? Cara, gastou um tempão. Mas isso é estratégia. Por quê? Tá acontecendo aqui o que a gente chama de um relacionamento, que ele antecede qualquer contrato. Isso é estratégia. É se importar com a pessoa, mas com uma estratégia, não só falando a verdade. A verdade qualquer um fala. Sabe aquele amigo, amiga, eu só falo a verdade. Quer gostar de mim, gosta. Não quer, não gosta. Cara, vai tomar no cu, velho. Porque quem fala a verdade, cara, é uma pessoa, que nem diz o Batistense, tola. É uma pessoa tola. A gente não pode falar a verdade. Magoa, machuca, dói. A gente usa estratégia para falar o que a pessoa precisa ouvir, mas com uma pena. E depois o compromisso. Estratégia, transparência, agilidade, cortesia são conceitos abstratos em que se tu não ter o compromisso de estudar e viver isso, não vai adiantar nada. Cara, é tudo subjetivo. Cortesia subjetiva, agilidade subjetiva, transparência subjetiva. Estratégia é uma palavra completamente subjetiva, que tem uma centena de milhares de interpretação. Então tem que entender. Tem que ter o compromisso de entender realmente o que é cada um deles para o escritório Moraes Advocacia. Ir lá e... Cara, eu não entendi bem o que é esse trem aí de cortesia. O que eu tenho que cortar aí? De onde é que tu tirou esse extraterrestre aí de estratégia? Então, e claro, o nosso compromisso enquanto CEO, eu enquanto aqui founder. Lembra da Vanessa? Founder, pra quem não sabe, é fundador, né, galera? Soltou uns 4, 5 founder, eu olhei pra Diros, o que é founder? Fundador. O que era a pergunta mesmo que tu fez? Que a gente foi lá em Nárnia? Mas tu vai, né? Tá, era pra tu falar dos valores, mas fechou. Falou dos valores, obrigada. Agora, pra encerrar mesmo, agora de verdade, pra gente encerrar, porque daí já fechou uma hora, eu vou fazer um quiz. Mas tem que responder sem pensar. Igual quando tu respondeu, qual foi a pergunta que tu me respondeu sem pensar? Da tua maior conquista. Essa eu acho que foi a pergunta que tu respondeu sem pensar. Mas tem que ser assim. Tá. Lembra qual foi a maior conquista? Sim, que tu falou foi de transformar a vida das pessoas. Isso. Vou começar então o nosso quiz. Praia ou campo? Campo. Dinheiro ou tempo? Tempo. Ganhar uma causa difícil ou fechar um grande contrato? Ganhar uma causa difícil. Ser advogado ou empresário? Empresário. Peticionar ou atender cliente? Atender cliente. Trabalhar cedo ou trabalhar até tarde? Cedo. Chefe exigente ou chefe tranquilo? Tranquilo. O mais de todos que tá tendo. Razão ou emoção? Emoção. Planejamento ou improviso? Planejamento. Tô aprendendo contigo. Gastar ou investir? Investir. Um dia inteiro sem celular ou um dia inteiro sem falar comigo? Um dia inteiro sem celular. Muito bem. Assim, eu amo a minha vida ainda, eu não sou tolo de responder diferente, né? Quem é mais teimoso?
Você ou eu? Acredito que eu. Ele tem muito amor à vida. Agora tá mais sobre nós. Quem pede desculpa primeiro? Eu. Quem manda mais em casa? Você. Amor, é você, que horror. Tu diz? Com certeza. Ah, esse é o meu ponto de vista. A gente tá falando do É Tean, né? isso. Ah, uma qualidade minha. Ah, não gostei, não tinha visto essa pergunta no quiz. Uma qualidade minha e um defeito meu. Qualidade, organização. Defeito, razão. Consegue entender quando eu digo isso? Sem ter um pingo de emoção, só ter a razão. Isso. Porque às vezes concordar faz concordar, perder é ganhar. Às vezes. Sim. Uma coisa que ainda você quer conquistar antes dos 50 anos. A nossa sede. Muito bem. E uma pergunta final. Se você pudesse sentar hoje na frente daquele Moraes do início da carreira, quando tudo ainda estava começando, o que que você diria pra ele? Só faz, velho. Igualzinho. Porque, se me permite, se tu mudar uma vírgula, a gente não tá aqui. E eu quero que esse momento que a gente tá vivendo se repita. Muito boa a sua resposta. Sim. Ah, agora vai todo mundo chorar. Então, tá certo. Alguma coisa que tu queres trazer que a gente não conversou aqui? Uma mensagem. Uma mensagem para todo jovem de que só tem um caminho, é trabalhando. O trabalho ele devolve. Só faz o teu. Se a gente trabalhar, não tem como dar errado. Então esse é o primeiro ponto. Trabalha, cara, levanta cedo, estuda, trabalha. O trabalho dignifica um homem quando tu tem o dinheiro na tua mão. Só que não esquece do mais importante. Tem que estudar. Não vai atrás desses jaguar aí que diz que não precisa estudar, não sei o que. Estuda. Estuda. É trabalho e estudo. Fez essas duas. Tá estudando, tá trabalhando? Pensa na grana que tu vai ganhar. Só faz o teu, que tu vai receber o que tu merece. E se onde é que tu tá não pagar o que tu merece, alguém vai te levar para outro lugar. É assim que funciona. E o terceiro e o mais legal de todos. Tenha um plano. E daí esse plano depende de cada um. Alguns querem ser advogado, outros querem ser médico, outros querem ser dentista, outros querem ser empresário. Então, depois de tu entender o que tu quer fazer, daí tem um plano. Trabalha, estuda e depois tem um plano. Qual é o teu plano? Depende muito de ti, né? Depende muito de ti. Alguns querem morar na praia e quebrar coco e não tem problema com isso. Só que trabalha e estuda. Porque dá pra ganhar muita grana trabalhando lá na praia, quebrando coco. Desde que trabalhou muito e estudou muito. Porque vai ter um plano para fazer com que isso que pareça ser simples, esse simples tem muita grana. Mas tem que ter essas duas coisas antes, independentemente do que quer fazer. E daí o que tu quer fazer depende muito de ti, é muito subjetivo. Né? Então, tá certo. Posso fazer encerramento? Pode. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aqui em mais um episódio. Agradecer por nos apoiarem também. Agradecer por eu poder estar aqui deste lado, né? Podendo levar a todos vocês a conhecer mais um pouquinho de quem é o Dr. Moraes, né? Desculpa. Enquanto pessoa. E eu acredito que todos
devem conhecer quem que tá, né, quem que é a pessoa por trás do Dr. Moraes, porque eu suspeito a falar, é uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu tenho a honra, né, de compartilhar todos os meus dias com ele. E essa foi a ideia, trazer para vocês aqui um pouquinho de quem é o Moraes. Obrigada. Tamo junto. Literalmente, tamo junto Tamo junto nessa. nessa. Fechou. Fechou.